Tudor costuma aparecer do nada e lançar um novo modelo em determinados momentos do ano. E durante a Dubai Watch Week 2025, eles nos surpreenderam novamente com uma extensão da sua coleção Ranger, conhecida pela simplicidade. Não só recebemos um novo tamanho de caixa de 36mm que aproxima o Ranger de suas raízes vintage, mas agora ele está disponível em um novo mostrador bege fosco, que a marca chama de Dune White. A versão de 36mm se soma ao modelo de 39mm já no catálogo, que agora também conta com o mostrador Dune White, totalizando 4 versões, sem incluir as opções de pulseiras e braceletes. Agora estou com todas as 4 versões em mãos para análise. O Ranger é a porta de entrada dos relógios Tudor com calibres manufaturados, e também o acesso à categoria, aparentemente contraditória, dos relógios ferramenta de luxo. Sei que só esse conceito já faz alguns se contorcerem. Mas, para contextualizar, o Ranger é uma figura de destaque na história da Tudor, descendente do Tudor Oyster Prince referência. 7.909 dos anos 1950. O Oyster Prince Ranger foi lançado nos anos 1960 e apareceu pela primeira vez no catálogo em 1969, permanecendo em produção até 1988. Foi a referência de 34mm 7.995 que estabeleceu a linguagem de design do Ranger, com seu mostrador preto e o layout 12, 3, 6, 9, e o ponteiro de horas em forma de pá, que mais tarde voltou na versão ampliada de 41mm lançada em 2014 chamada Heritage Ranger. Após a descontinuação desse modelo, o Ranger ganhou um relançamento de 39mm em 2022, para marcar o 70º aniversário da expedição britânica à Groenlândia do Norte, agora com um movimento certificado pelo COSC para acompanhá-lo. Agora, havia muitas pessoas que adoravam a opção de caixa de 39mm do Ranger. No entanto, a de 36mm parece estar agradando ainda mais os colecionadores no momento do seu lançamento. Estamos percebendo que muitos agora também estão mais confortáveis com a tendência gradual de diminuição no tamanho das caixas, que se aproximam mais dos modelos vintage. Os 36mm não ficam longe dos 34mm dos modelos originais, e se alinham à tradição da Rolex no modelo Explorer. E junto com o já estabelecido tamanho de caixa de 39mm, agora temos essa nova opção de cor de mostrador que acrescenta mais à família do modelo, para atender a uma gama mais ampla de colecionadores. Antes de vermos as novidades, confiram nossa análise dos arquivos da Tudor. O vídeo está no nosso site. Danny Milton da nossa equipe e Cole Pennington da Tudor sentam juntos para analisar alguns dos relógios mais raros do arquivo da Tudor, e muitos desses relógios nem sequer foram lançados ao público. Eles analisam modelos como o Submariner protótipo Burgundy dos anos 90, que foi a principal inspiração para o Tudor Black Bay Burgundy, que viria depois. Também modelos que remontam à década de 1930 com caixas retangulares em formato de almofada. Sim, a Tudor fez isso. Acredite se quiser. Relógios de mergulho militares, incluindo icônicos Tudor Submariners da série Big Crown e outros. Se ainda não viu esse vídeo, recomendo muito para fãs da Tudor. São 30 minutos de nerdice sobre relógios para qualquer um que ama esse assunto. Agora, havia muitas coisas que eu gostava no Heritage Ranger de 41mm, mas também havia muita gente por aí que achava o único tamanho de 41mm muito grande para muitos pulsos. Com a geração mais recente faz todo sentido que a Tudor tenha reduzido o tamanho, dado o sucesso que eles tiveram com outros modelos da linha, como o Tudor Black Bay 58, e que um relógio no estilo Ranger pode parecer um pouco grande em relação ao seu diâmetro, devido à abertura maior do mostrador e à moldura mais fina. A versão de 36mm mantém tudo compacto, com uma altura de caixa de 11mm e uma distância entre as alças de 44,1mm. Para a versão maior, além do diâmetro de 39mm, a caixa oferece uma distância entre as alças razoável de 47mm e uma espessura relativamente fina de 12mm. Esses lados da caixa incluem um cristal de safira elegantemente abaulado, que aos meus olhos, e talvez eu esteja sendo enganado aqui, mas parece que o abaulamento do cristal na versão de 39mm é mais pronunciado do que na de 36mm. A legibilidade pelo cristal é boa, já que não há tratamentos reflexivos no mostrador e há revestimento anti-reflexo na versão de 39mm dos cristais. Agora surge a questão de qual é o melhor tamanho de caixa para escolher, e isso vai depender principalmente da preferência pessoal. Acho que quando você está lidando com relógios de 39mm ou menos, eles vão funcionar na maioria dos tamanhos de pulso por aí. E eu sempre acho que é mais fácil usar um relógio que seja menor do que um relógio que seja grande demais para o seu pulso. Agora, se eu tivesse que fazer uma comparação aqui apenas com a linguagem da Tudor em relação a outros modelos, eu diria que o Ranger de 39mm parece um pouco maior do que o Tudor Black Bay 58 devido à sua abertura de mostrador maior. E o de 36mm tem um caimento comparável ao Black Bay 54 com algumas diferenças ópticas devido ao mostrador ocupar mais desse diâmetro.
Embora o Ranger em ambos os casos seja mais compacto no comprimento em comparação com essas duas opções, o que realmente importa é a proporção entre o mostrador e o bezel, mas isso já te dá mais um ponto de referência. Agora, um dos meus aspectos favoritos do Ranger é o acabamento da caixa. E para alguns de vocês isso pode parecer estranho, porque é algo bem simples. Não é extravagante, o que aprecio pela proposta do relógio. Muitas marcas cometem esse erro de querer apresentar um pacote luxuoso com vários enfeites na caixa, esquecendo a proposta original do relógio no processo. Vejo isso o tempo todo e acho que o Ranger acerta. Sempre dá essa impressão quando seguem por esse caminho, como se compensassem demais e perdessem o foco. O Ranger é um relógio de campo, transmitindo essa ideia pelo acabamento escovado em toda a peça. A caixa tem um chanfro refinado ao longo do comprimento, mas ao contrário de outros modelos da Tudor com polimento brilhante, este não possui. O único detalhe polido está na borda externa do bezel, o que torna o relógio ideal para disfarçar riscos no aço inoxidável 316L. O Ranger mantém sua essência, sendo um relógio para ir a qualquer lugar e fazer qualquer coisa, com resistência à água de 100 metros, coroa rosqueada com a rosa da Tudor e fundo de aço inoxidável sólido e sem decoração. Um detalhe ausente nessa geração do Ranger são as asas furadas, que estavam presentes no modelo Heritage de 2014. E esse era um recurso adorado por muitos que trocam de pulseira com frequência, uma característica que provavelmente descreve com precisão muitos proprietários do Tudor Ranger. A largura entre as asas é de 19 mm para a versão de 36 mm e 20 mm para a variante de 39 mm. Embora 20 mm seja um tamanho mais universal, a largura de 19 mm apresenta menos problemas atualmente, já que mais fabricantes de pulseiras estão oferecendo opções em tamanhos ímpares. Tudo isso se torna irrelevante se você pretende manter o Ranger na sua pulseira de metal, que é uma ótima pulseira. É uma escolha esportiva versátil, com design de 3 elos totalmente escovado e elos parafusados confortáveis. O fecho dobrável assinado segue o formato do restante da caixa, e conta com um excelente ajuste rápido do T-Fit. O Ranger também vem com pulseira de tecido verde oliva de passagem única, com listras vermelhas e bege, tecida na França em teares do século XIX. O formato do mostrador do Ranger permanece fiel às suas origens, agora apresentando uma nova opção na cor Dune White, criada para destacar seu patrocínio ao Rally Dakar, uma das corridas off-road mais difíceis do mundo. A marca também se refere à cor como bege, o que é correto. É mais rica do que simplesmente branco sujo, mais parecida com casca de ovo ou creme, mas não chega a ser um caque. Então Dune White é um nome tão bom quanto qualquer outro. A nova cor está disponível nos dois tamanhos, e oferece um visual mais leve do que a tradicional opção preta fosca. O fundo do mostrador abaulado tem uma textura fosca finamente granulada, o que permite que os elementos impressos realmente se destaquem. A legibilidade é ótima em ambas as cores, mas o visual casual do Dune White o torna ideal para o verão, pois os detalhes pretos se destacam no fundo claro. O texto é mínimo, Tudor Shield e a marca de Genebra abaixo do 12 e acima do 6 apenas Ranger, com simplicidade. Marcas simples indicam os minutos no perímetro, e mais para dentro você encontra as horas marcadas com grandes numerais arábicos nos pontos cardeais, acompanhados por retângulos nos intervalos entre eles. Na versão preta, os marcadores de hora têm tom bege claro de fotina, oferecendo brilho esverdeado similar ao trítio vintage, e o lume é bastante luminoso. Aqui as duas versões de cores seguem abordagens diferentes. O mostrador preto opta por ponteiros em tom prateado, enquanto o modelo areia utiliza um conjunto de ponteiros pretos preenchidos com lume, o que faz maravilhas para a legibilidade. O mostrador Dune White também difere do preto em outro aspecto. Os numerais pretos não têm lume. A Tudor coloca pequenos pontos de lume na borda do mostrador, alinhados aos marcadores de hora. É uma escolha necessária, compreensível devido ao mostrador claro e às marcações pretas, embora não brilhe tão bem em ambientes de pouca luz. O ponteiro dos segundos nas duas versões tem lume no trapézio alinhado aos marcadores de hora e ponta vermelha em forma de seringa que alcança as marcações de minutos. Essa é uma característica do Ranger, independentemente do tamanho. Ele oferece um design simples e altamente funcional, livre de distrações desnecessárias, e isso inclui a ausência de uma janela de data. Tudor já utilizou movimentos de fornecedores externos, como a ETA, mas isso não ocorre mais. A marca agora possui participação acionária na Kinesis, que é utilizada para seus calibres MT. A Kinesis foi criada separadamente da Fundação Hans Wilsdorf, dona da Tudor e Rolex, para poder vender movimentos a outras empresas. Agora o Ranger utiliza o calibre de manufatura MT5400 para a versão de 36 mm e o MT5402 para essa opção de 39 mm, ambos calibres sem data que diferem por 4 mm de diâmetro. Ambos são cronômetros certificados pelo COSC, e ter o fabricante próximo garante mais consistência e controle de qualidade. Os dois calibres possuem parada de segundos e corda manual, 27 rubis e uma frequência de 28.800 alternâncias por hora ou 4 Hz.
Eles têm balanço de inércia variável, arquitetura livre de raqueta e mola de balanço de silício, o que aumenta a resistência ao magnetismo. Esses também são calibres de 3 ponteiros, sem data ou posição fantasma na coroa. Os movimentos têm reserva de marcha de 70 horas e precisão de -4 a +6 segundos por dia. A Tudor adota um padrão interno de testes que vai além disso, exigindo precisão de -2 a +4 segundos por dia. A decoração é bem feita, mas um pouco básica e industrial, com escovação radial e toque de gravação à máquina. Assim como o Ranger, a série MT 5400 é um calibre que segue o conceito de tool watch, confiável, bem feito e funcional, sem complicações. Agora, algumas considerações finais sobre esses novos Tudor Rangers. Quando o Tudor Ranger foi relançado em 2022, ele representou um elemento que faltava no catálogo da Tudor. Com o passar de 3 anos, ele ainda conseguiu manter fãs, embora tenha ficado atrás de outros relógios esportivos como o Pelagos e até enfrentado desafios internos ao ser comparado com outro modelo de 3 ponteiros, o Tudor Black Bay One. Com o mostrador tridimensional dessa linha, a pulseira de 5 elos como diferencial e uma variedade adicional para atender a uma gama mais ampla de preferências dos colecionadores. A caixa é de 36 mm e os mostradores Dune agora dão à linha o reforço de que ela precisava, servindo como porta de entrada para o lado mais voltado ao uso profissional do catálogo da Tudor. O Ranger certamente fica aquém em termos de refinamento quando comparado a outros modelos Black Bay. Ele possui um mostrador impresso, não tem certificação Master Chronometer, embora venha com certificação COSC, e uma caixa totalmente escovada, sem nenhum reflexo à vista. É um relógio de aparência bem simples, quando você analisa bem. Essas decisões tomadas do ponto de vista do design, porém, foram claramente feitas com intenção. O Ranger representa uma era passada da relojoaria da Tudor e da Rolex, com relógios como o Oyster Prince e o Rolex Explorer 1016 de forma significativa. Sempre tive dificuldade em dizer relógio-ferramenta atualmente, pois acho a expressão cada vez mais contraditória, especialmente falando de um relógio que custa a partir de $3.350 na pulseira. Mesmo assim, ao segurar ou colocar o Tudor Ranger no pulso, você percebe que ele realmente merece o título de relógio-ferramenta. O Ranger não pede desculpas pelo seu formato. E para aqueles poucos que exigem mais do seu relógio, que custa em torno de $3.000, $4.000, provavelmente ele é exatamente a ferramenta certa para o trabalho. Mas é isso aí, pessoal. Essa é minha opinião sobre os novos Tudor Ranger. O que acharam desse lançamento? Eu me lembro quando isso foi lançado no meio da Dubai Watch Week. Parecia ser um dos lançamentos que mais gerou reações em todo o evento. E eu acho que a Tudor fez um bom trabalho ao lançar isso em uma época do ano em que poderiam causar um grande impacto. Mas gostaria de saber o que vocês estão achando desses Rangers. Você também tem um Ranger de 39 mm na sua coleção. Compartilhe discussões sobre posse a longo prazo nos comentários. E eu sei que isso é útil para outras pessoas que talvez estejam pensando em adicionar um desses à coleção. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem um like, se inscrevam, ativem o sininho. Eu realmente agradeço, porque isso ajuda muito o canal e o conteúdo aqui. Visite tedbaldo.com, revendedor autorizado de mais de 35 marcas. Compras no site têm envio rápido, suporte dedicado e garantia de fábrica em todos os produtos. Se você está em Cleveland, Ohio e procura um relógio, podemos ajudar na loja ou online. Isso apoia nosso trabalho de criar conteúdo diário para vocês, algo que amamos fazer. Então, se você puder nos ajudar com uma compra, adoraríamos ter você como cliente. Isso significa muito para nós. E mais uma vez, obrigado por todo o seu apoio. Mas pessoal, muito obrigado novamente por assistirem. Fiquem bem e eu vejo todos vocês em breve.